Então, aqui eu apresento para vocês as unidades de conservação de uso sustentável, né? São unidades que admitem a presença de moradores, né, dentro do seu território. Tem como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Tá? Então, do mesmo forma que o homem pode preservar, ele também pode explorar os recursos de maneira controlada. Aqui são 7 tipos de unidade de conservação. Tá? Então, são 7 categorias dessas unidades de uso sustentável. A primeira delas são as áreas de proteção ambiental, as conhecidas APA. Podem ser terras públicas ou privadas. O que significa isso? Que terras públicas domínio da União, dos Estados e do município, ou privadas, no caso de ter um proprietário na área. Respeitados seus limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma APA. Né, tá? Então, os moradores, eles devem ter a consciência de que, por mais que a propriedade seja particular, as restrições de uso são vinculadas à propriedade, dependendo da categoria ou da destinação daquela APA. Tá? As condições para a realização de pesquisas científicas e visitação serão estabelecidas pelo órgão gestor, e nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para a pesquisa e visitação. Tá? Então, significa que devem ter autorização para essas atividades. A APA terá um conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente. Né? Um exemplo aqui é a APA de Belém, que engloba os lagos de Bolônia e Água Preta, que abastece a região metropolitana de Belém. Segundo tipo, área de relevante interesse ecológico, são áreas geralmente de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional. Tá? O objetivo é manter ecossistemas naturais de importância regional ou local. É constituída por terras públicas ou privadas, da mesma forma. Né? Podem ter áreas particulares dentro, desde que respeite os limites constitucionais e as normas e restrições para a utilização da propriedade. A área de relevante interesse ecológico, Javari e Buriti, no Amazonas, né? São áreas que têm essa característica de vegetação muito peculiar. Então, área a ser preservada. Terceiro, florestas nacionais, as conhecidas flonas, né? São áreas com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica. Então, áreas basicamente de preservação da floresta e indiretamente dos animais que habitam esse ecossistema. São de posse do domínio público e as áreas particulares, incluídos seus domínios, devem ser desapropriadas. Né? Então, dentro das florestas nacionais não pode haver moradores com propriedade particular. Nas flonas é admitida a permanência de populações tradicionais que habitam quando da sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade. Isso aqui é um tópico muito importante, pessoal, porque podem ver aquelas comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, que já habitavam aquela área antes da criação da floresta nacional, por exemplo. Então, a essas populações é admitida a permanência na área, tá bom? Não é precisa desapropriação. Porém, se dentro do limite daquela floresta nacional existir propriedades particulares que não sejam de comunidades tradicionais, aí sim essas áreas devem ser desapropriadas. A visitação pública e a pesquisa são permitidas,
né, de acordo com o plano de manejo da unidade. Ela tem um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável pela sua administração, que no caso é o Instituto Chico Mendes, e representantes de diversos órgãos, né, como universidades, instituições públicas, ONGs, a sociedade civil organizada, enfim. E as populações tradicionais, né, também tem vaga nesse conselho. A unidade dessa categoria, quando criada pelo governo estadual ou pela prefeitura, será denominada de floresta estadual e floresta municipal, caso venha a ser criada. Então aqui a Floresta Nacional Tapajós, né, a primeira floresta nacional criada no Brasil, é um exemplo típico dessa unidade de conservação. Outra categoria aqui, né, são as reservas extrativistas, as conhecidas RESEX. São áreas utilizadas por populações extrativistas, né, então esse aqui é um item muito importante. Não confundam as comunidades tradicionais, né, que podem habitar dentro das florestas nacionais com essas populações extrativistas tradicionais aqui das reservas extrativistas. A finalidade da unidade é diferente, porém esses moradores podem ser aqueles que já habitam aquela região por muito tempo e dali tiram a sua subsistência, tá? No caso, agricultura de subsistência, criação de animais de pequeno porte. Tem como objetivo proteger os meios de vida, a cultura dessas populações, assegurar o sustentado de recursos naturais. E a RESEX, ela é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais, sendo que áreas particulares devem ser desapropriadas. Então aqui é o que nós temos como as concessões de uso, né? Onde o poder público repassa à comunidade tradicional, aquelas pessoas que habitam aquele local, o direito de explorar aquela área, né? Então é um caso muito peculiar dentro da unidade de conservação. Também tem um conselho deliberativo, né, que tem o órgão, o ICMBio, né, como gestor, e tem os representantes da sociedade, das populações tradicionais, né, das instituições também presentes. A visitação pública e a pesquisa são permitidas, desde que prevista no plano de manejo da unidade, e a exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais, complementares às demais atividades desenvolvidas na unidade, né? Então, o conselho gestor dessa unidade tem que estar de acordo com isso, e isso tem que trazer benefícios para aquele local. Reserva extrativista Tapajós Arapiuns, né? Eles usam muito produtos da floresta para produzir artesanato. Outro tipo, reserva de fauna, né? Também são áreas naturais com fauna de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias. É um tipo muito específico de unidade de conservação. São adequadas para estudo técnico-científico sobre o manejo econômico sustentável desses animais. São de posse e domínio público, e as áreas particulares devem ser desapropriadas. A visitação pública é permitida, desde que compatível com o plano de manejo da unidade. Então, reserva de fauna, Mamirauá, em Tefé, no Amazonas, né, um exemplo típico disso. Lá tem a preservação da onça, do macaco, do jacaré, do pirarucu. Então, são espécies muito interessantes da região. São áreas naturais que abrigam populações tradicionais, né, e que utilizam com bases sustentáveis os recursos naturais dessa área. E eles utilizam isso manejando essas áreas, tá, de maneira sustentável, né, com controle, para que possam garantir a preservação desse ambiente.
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e ao mesmo tempo assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida das populações tradicionais. Se constituem áreas de domínio público e as particulares devem ser desapropriadas. A reserva é gerida por um conselho deliberativo, também, que tem órgãos públicos também na sua Constituição, e é permitida e incentivada a visitação pública e pesquisa, visando a melhor relação com a população residente, e também destinando aspectos para a implementação da educação ambiental. A exploração dos componentes dos ecossistemas em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura por espécies cultiváveis são permitidas, desde que sujeito ao zoneamento, às limitações legais do plano de manejo. Então, dentro do território, feito esse zoneamento, que é a definição das áreas, a destinação delas, podem ser substituída a cobertura vegetal, de uma maneira controlada. Aqui é um exemplo, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, no Rio Grande do Norte, é uma área de tanto terrestre quanto marinha aqui de conservação. Reserva particular de patrimônio natural, são áreas privadas com objetivo de conservar a biodiversidade. O termo de compromisso entre proprietário e governo será assinado. Então aqui entra um caso específico, que é uma propriedade particular pode virar uma unidade de conservação, de uso sustentável. É nada mais do que um acordo entre o proprietário e o governo, do qual vai ter a gerência sobre aquela propriedade. Mesmo aspecto que a pesquisa científica e a visitação só é permitida de acordo com o que prevê o plano de manejo da área. Então aqui, por exemplo, a Fazenda Soledade, no Rio de Janeiro, tem essa característica de uma unidade de conservação de uso sustentável. Eu tenho a conservação da biodiversidade, proteger espécies ameaçadas, conservar amostras do ecossistema e promover a educação ambiental. E aqui, pessoal, para finalizar, é mostrar para vocês que dentro da nossa região amazônica, aqui, que a gente considera como Amazônia Legal, como é que se dá a quantificação dessas unidades de conservação aliado com a questão das terras indígenas. Então, aqui de amarelo eu tenho as terras indígenas, presentes na nossa região. As unidades de conservação de proteção integral basicamente estão próximas a elas, E as unidades de conservação de uso sustentável, normalmente elas estão ao redor das unidades de conservação de proteção integral ou das áreas indígenas. Aqui a gente tenta mostrar para vocês a questão dos corredores de biodiversidade, que é basicamente nós temos uma continuidade aqui nas áreas, ligando uma área a outra, para que elas não fiquem de formas isoladas. Por exemplo, esses casos aqui no Mato Grosso não é um exemplo muito propício dentro das unidades de conservação, porque nós temos essas faixas isoladas aqui. Espero que todos tenham entendido e até a próxima.